Ok. E então deduzo que foste buscar mais qualquer coisa. Sim, porque eu, antes de entrar na base do ter que tomar ansiolíticos e ficar deprimido, eu precisava ter um carro que me fizesse sentir condutor outra vez, não é? Um Volvo e um Opel Corsa. Pois, um é um brinquedo e o outro é uma banheira com rodas. Sim, exatamente. Portanto, fui comprar um Mazda MX-5, que era coisa que nunca tinha passado pelo estreito, e este carro tinha muita coisa que eu gosto. Motor à frente, tração atrás, repartição de peso ideal, 1000 kg de peso, um motor 1800 com 140 cavalos. O carro era muito, muito divertido de conduzir. Pois, imagino. Passei tempos muito agradáveis com esse carro ao volante, era extremamente económico, fiável como só os japoneses podem ser. E depois ainda levou uma bufadeira atrás, uma panela toda em inox, uma bufadeira de uma marca muito conhecida que se chama Larini Systems, e a Larini Systems, contra tudo o que eu estava à espera, fazia panelas para Mazda MX-5. Só para ter uma ideia, a Larini Systems faz panelas para Ferraris, Maseratis, Lamborghinis, outras coisas do género, e também fazia para o Mazda MX-5. E eu comprei uma panela da Larini que lhe dava um som fabuloso. Melhor que o Infiniti do Grand Cherokee? 30 vezes melhor. Mas agora, não consigo deixar de reparar que isto é um carro com 2 lugares. Com 2 lugares, sim. Portanto, tu neste momento, em termos de familiares, tiveste de manter algum dos veículos para... O Volvo era o carro familiar, o Volvo que tinha da empresa. E trocaste o Mazda, o Corsa por este. O Corsa pelo Mazda MX-5, exatamente. Portanto, tu neste momento tens um Volvo familiar e um Mazda para brincar. MX-5, e tinha também alguns uma scooter de 500 cm3 na garagem. E também brincavas com a scooter? Também brincava com a scooter, que era mais ou menos o meio de transporte diário. Então, nesta altura, tu tens um Volvo familiar e tens um brinquedo para ires dar umas voltinhas e para satisfazer a sede de adrenalina, não é? Exatamente. Um Mazda. Sim. Então, o que é que te falta aqui? Entretanto, não me faltava absolutamente nada, eu estava muito bem, mas o que acontece foi uma mudança profissional. Uma mudança profissional? Com a mudança profissional, o Volvo teve que ser entregue à procedência. Pois, claro. E ficaste sem carro familiar, no fundo. Fiquei sem carro familiar e houve necessidade de comprar um carro familiar. Portanto, de mão de confiança veio esta Audi A4 1.9 Avante de 130 cavalos, um carro com 3 anos, com 60 e poucos mil quilómetros, que veio para a nossa mão e que esteve na companhia da família durante quase 7 anos e mais de 170 mil quilómetros feitos. 7 anos? Sim. Mas ouve lá, isso não bate certo com o resto da história. Pois não, porque quem tinha, digamos, a jurisprudência sobre essa carrinha não era eu. Portanto, ok. Apesar das minhas inúmeras tentativas de, em alguma altura, despachar a carrinha por qualquer coisa mais estapafúrdia, essa carrinha acabou por ficar em casa durante 7 anos, 170 mil quilómetros, e posso dizer que foi o carro mais fiável que eu alguma vez tive em toda a minha vida, porque esse carro, para além do custo das revisões, não acendeu uma luz, não se avariou nada. Mas quando eu digo nada, é nada. Era revisões, combustível, pneus, e volta e meia fundia-se uma lâmpada de um pisca. Pois, claro. Mas zero a apontar. Zero. Foi um carro, um tanque, um autêntico tanque. Portanto, se te dissessem assim, pá, Pedro, lamento imenso, Deus, deixa a terra e diz, Pedro, lamento imenso, não já esgotaste a tua cota, portanto já só tens direito a escolher mais um. Sim. Era este que tu ias escolher? Eu ficava com este, sim, porque este carro foi realmente, não era o Sabias que este carro até morrer? Exatamente, eu havia de morrer primeiro. Aliás, este carro eu imagino um dia todo forrogento a cair, as portas a caírem para o lado, e a única coisa que pega é o motor, a sério. E os teus netos a andar nele. Os netos já velhos. Os netos já velhos a andar. E o carro continua sempre a bombar e pega sempre à primeira. Foi um carro extraordinário, sério. Extraordinário. 7 anos. 7 anos. 7 anos, ainda assim és pouco. Ainda assim 7 anos na mão de alguém és pouco. O meu pai diria que até agora é que ele estava a começar a ficar bom. Agora já está rodado, já está... Agora é que ele estava a ficar bom. Sim, senhor. E também tem um belo rabo. Tem um belo rabo, a mala não era nenhum prodígio e, sobretudo, o espaço interior era acanhado, e nós andávamos sempre com a carrinha ocupada com 5 pessoas. O lugar do meio era bastante desconfortável, era muito rígido, porque era uma versão S-Line, portanto era a versão mais desportiva, e os bancos... Ainda assim o banco do meio traseiro era muito sobressaído em relação aos outros, os outros eram muito cavados, portanto para 4 pessoas era ideal, para 5 pessoas era... Eles dizem que é para 5, dá para 5, mas é para 4. Dá para 5, mas é para levar a sogra no meio, claro. Então, e no meio disto, nós agora temos um carro familiar, o qual deixou bastante satisfeito durante 7 anos, não é? Certo. Portanto, à partida não ias mudar, mas o que é que aconteceu com o nosso Mazda? Surgiu uma tentação muito grande, e uma tentação na forma de um colega que me veio dizer: olha, tenho aqui um carro espetacular para vender, basta tu não queres ficar com ele. E eu olhei para o carro dele e pensei: pá, quero. E como ele dizia que o carro estava realmente num estado impecável, e eu gostava muito do carro e sabia que era um carro que também agradaria muito aos corações lá de casa,
e na altura não hesitei, porque eu vendi basicamente o MX-5 e com o mesmo dinheiro comprei este Audi TT. Muito bonito. 1.8 turbo de 180 cavalos. Este carro tinha estado praticamente sempre na mão deste meu colega. Das 3 gerações do Audi TT, para mim, esta continua a ser a mais pura de todas, esta é a MK1, porque o carro acabou por ser vendido ao público numa forma quase igual àquela que foi apresentada no salão e tem umas linhas que eu acho que dispensam comentários. O carro é maravilhoso. Eu corrijo-me se estiver enganado, mas há muitos carros atualmente, estou-me a lembrar agora, por exemplo, do Peugeot qualquer coisa i8. O RCZ. Pronto, é capaz de ser esse. Mas que há muitos carros que nós olhamos para eles e vemos ali um pouco talvez das curvas do TT e que sim. se calhar não é uma coisa assumida, mas que eu acho que o TT, pegando um bocado nas palavras que estavas a dizer, veio revolucionar ou mudar um bocadinho a forma de ver... Completamente. Aliás, os cupês cabriolés, Micras, Meganes, 308 cc's, 206 cc's, todos esses carros que ficaram com estas formas curvilíneas de capô, com as capotas, mesmo os descapotáveis, porque o TT, apesar disso, também teve em versão Roadster, mas com capota de lona, mas muitos carros foram buscar inspiração a este design. O RCZ, claramente, eu acho que é um copy-paste do TT. Mais barato, certeza. Mais barato e acho que menos feliz, só pelo simples facto de ter sido a cópia, acho que já por si perde algum mérito. Mas é giro também. Não, o carro é giro, sem dúvida nenhuma. Pode ser que um dia até venha a ter um e depois tenho que engolir estas palavras todas. E depois vais dizer este é que é. Este nunca mais vendo. Um mês depois. Olha, vou buscar o... Foi uma frase que eu já usei várias vezes para mim mesmo. A sério? Nunca mais vendo este carro. A sério? Não consigo. Mas tu ainda consegues acreditar que consegues convencer disso? Já desisti. Já desisti? Já desisti. Eu acho que é melhor desistir. Já desisti. A não ser que não possas mesmo, tu vais continuar nesta... Já desisti. Não achas que isto é viciante? Eu acho que isto neste momento é um vício, mas não vou fazer psicoterapia, porque é um vício que me dá muito prazer. Dá-te prazer. Sim. Geralmente é assim. E enquanto tiver dinheiro para pagar... Pois, exatamente. Ora, então, neste momento, vamos só fazer um ponto de situação. Tu tens um Audi, que foste buscar ao teu amigo, certo? E ainda tens a A4. Sim. Tens alguma moto? Tenho uma moto. Sim. Nesta altura eu diria que já tinha a minha Yamaha Bulldog 1100. Yamaha Bulldog? E teria comprado mais ou menos por esta altura. É esta que está aqui, não é? É essa moto que está aí, exatamente, em que estou aqui em ação no centro, no Autódromo de Portimão, num curso de condução avançada. Foi assim um dia memorável, em que eu ao fim da segunda volta no Autódromo de Portimão achei que ia cair e que aquele dia ia correr muito mal, porque eu nunca tinha andado de moto tão depressa na minha vida, nem nos limites da moto, que era uma coisa que eu desconhecia, porque na estrada nunca chegamos sequer a ter... Mas os limites dos carros já conhecias, basicamente, bastantes. Sim. Então, a seguir ao TT, o que é que... Eu estou aqui a ler uma coisa, mas isto está bem, não está? Está bem escrito. Tá, é mesmo isto que está aqui. Sim. Então, corrige-me se estiver enganado. A seguir ao TT, foste buscar um Citroën C2. Fui. Eu explico porquê. Houve um desentendimento. Houve um mal-entendido, digamos. A palavra correta é um mal-entendido. Querias comprar outro carro e trouxeram Não. Houve uma tentativa de reestruturar o parque automóvel doméstico e tentar despachar a A4 e o TT e comprar um carro mais familiar ainda e um segundo carro que fosse... substituir o TT. Exatamente. Não da mesma forma, porque havia necessidade financeira de alocar mais investimento ao carro familiar. Okay. Só que passávamos por 2 fases, não é? Vender o TT e a A4 e comprar os outros 2 carros. Só que logo a seguir à venda do TT houve um arrependimento instantâneo. E eu dei-me conta que fiquei com o dinheiro do TT na mão, a A4 não saiu de casa e eu às tantas pensei, e agora o que é que eu faço, não é? Então vou buscar um Citroën C2. Não foi um substituto à altura do TT, como é óbvio, mas isto não é um C2 qualquer. É um C2. É preto. É preto, exatamente, e tem uma matrícula que diz BM. Portanto, é um exatamente. É um C2. É um C2 com vontade de ser BM. Mas é um C2 que este caganito, passa a expressão, 950 kg de peso, tem um motor 1600 de gasolina com 125 cavalos. Então deve dar bem esta caixinha. E tem um rapport de caixa que esgota para aí a 200. Portanto, este carro é um grito total, sempre às 7000 rotações. É um daqueles cãezinhos que está sentado e está sempre com o rabo assim. É como eu vejo este carro. E repara, é uma coisa que é um pormenor de luxo autêntico. Tem um sítio para pôr uma carteira. Louis Vuitton. Já vinha com a carteira? Não, a carteira já vinha de trás, já vinha de outros carros. Mas este carro tinha uma posição de condução horrível. A posição de condução era sempre ou
com os pés demasiado longe dos pedais, ou com os braços assim esticados, ou com os braços aqui e com os pedais aqui. Portanto, não era um carro... tinha outras virtudes, claramente. Uma delas não era a posição de condução, a qualidade de construção era medonha. É pá, espetacular, cromado. Sim, já vinha de origem, atenção. Espetacular. E estes botões dos vidros aqui, eu realmente acho que o engenheiro responsável por pôr os botões dos vidros aqui devia levar um par de chapadas. Olha que é engraçado que eu tive ou ser obrigado a abrir uns vidros aqui sempre. Eu tive um C6, um 106, um Peugeot 106 e também era ali embaixo e era irritante. Não há explicação possível. Porquê que fazer este gesto é prático para abrir este vidro? Não, quer dizer, e o C3 do meu pai também é assim. Não lembro. Realmente é verdade. Mas era um carro divertido de conduzir. Não travava assim por aí além, não curvava assim por aí além, mas era um carro muito divertido de conduzir. Assim... Enfim, e era um carro... Tão divertido que teve contigo quanto tempo? Há poucos meses, não chegou a um ano. Olha, com este carro, estás a ver, também tens uma marcação de recorde. 0. É verdade, sim. Mas consumia se calhar pouco. Não, consumia 10 litros ao 100. Portanto não consumia pouco, ainda assim não consumia pouco. Porque eu não fazia para ele consumir pouco, é um facto. Mas era giro, pá. O carro era giro, tinha algum dinamismo e tinha as maxilas dos travões pintadas de vermelho e tal, e tinha ali um VTS que... Espetacular. Enfim, era assim... condizia com o vermelho das pinças de travões, era assim um carro... E depois deste carro tão bom, o que é que aconteceu a seguir? Portanto, tu neste momento tens um C2, um A4 e de certeza absoluta um excesso de dinheiro da venda do TT que não gastaste. Pronto. E depois de andar com o C2 e chegar à conclusão que não, este carro não é para mim porque ele é tudo menos perfeito, eu iniciei uma aturada procura por um carro que me tinha ficado atravessado na garganta como um dos melhores carros que eu tinha tido até então. Um dos carros mais emblemáticos, por assim dizer, que eu tive no meu portfólio, e eu voltei a procurar um M3 E36, portanto da mesma geração do primeiro que eu tinha tido. Eu procurei este carro 6 meses, e digo 6 meses porquê? Porque eu queria especificamente um carro que tivesse historial de manutenção completo, que tivesse um só dono e que tivesse poucos quilómetros. Claramente porque querias ficar com este para sempre. Sim, e que eu queria tentar ficar com este carro para sempre. Portanto, o primeiro M3 que eu tive eram 3 litros com 286 cavalos, este já era a segunda versão 3.2 com 321 cavalos. Pasme-se, fica com este carro 3 anos e meio. É valente. Porque este carro vinha realmente em muito bom estado. Eu fiz inúmeros upgrades no carro. Foi um carro de uma fiabilidade absolutamente inquestionável. Nunca se avariou nada e todo o dinheiro que eu gastei neste carro foram upgrades que eu fiz. Escapes, admissões, rapós de caixa curtos, travões Porsche, tubos de malha de aço, óleo de travões de competição. Este carro andou em pista, não parece, mas é um cabrio, mas este carro andou em pista mais do que uma vez e tinha assim um comportamento absolutamente fora do comum. Era um carro que começou mal o meu namoro com este carro, porque eu no dia em que o fui ver, quando o homem tirou o carro do stand para eu experimentar, debaixo do carro estava uma enorme poça de óleo. E eu pensei, este senhor está a gozar comigo. Mas ele apressou-se de tal forma a explicar-me que não sabia o que é que estava a passar e mandou arranjar o carro, pôs-lhe uma embreagem nova, pneus novos e o carro foi-me entregue ainda assim com um desconto de preço ainda na ordem dos 10% e eu não resisti a comprar o carro. Por causa de uma poça de óleo. Sim, senhor. Isso é uma dica também. Tu deves ser daqueles indivíduos que quando vai comprar um carro, também por força de já teres uma experiência vasta, é muito difícil vender-te um carro de certeza. Não é fácil. Apesar da tua personalidade impulsiva para a compra... Tu vais hoje... Eu já passei por situações rocambolescas em stands em que eu vou sempre com a sensação de que eu já sei mais do carro do que a própria pessoa que me está a vender. Se for um comercial, sim. Se for um comercial, coitado, não tenho dó nem piedade. Às vezes é um bocadinho quase que já só fazer-lhes mal. Mas mesmo no comprar o carro usado, obviamente, depois de ter tido tantos carros usados, aconselhar tantos amigos meus a comprar carros usados, há pormenores que não me escapam e há pormenores que me ditam imediatamente, desaparece, sai fora e eu nem olho mais 2 vezes. Eu posso dizer que não há muito tempo estive a ver um carro em segunda mão e o livro de revisões que me foi entregue tinha as últimas 2 revisões escritas, espaçadas 3 anos exatamente com a mesma caneta, com a mesma mão e com um carimbo exatamente igual como se tivessem sido feitas a semana passada. Pois. Portanto, quer dizer, aquilo claramente me dá logo a entender que é um sinal para... não interessa. Mas pronto, acabaste por ficar com este, com um desconto à pala da pocinha de óleo. A propósito, correu tudo bem com este carro? Correu tudo muito bem com este carro. E ficou mais valorizado, não é? Por causa do teu investimento? Sim, este carro ficou muito melhor do que estava na minha mão quando veio ao princípio, claramente, porque ele saiu equipadíssimo com tudo e mais alguma coisa. Aqui é num desempenho em banco de potência e que o carro revelou muito mais cavalos do que deveria. E portanto era um carro que estava com uma saúde absolutamente invejável.
E por isso é que se aguentou 3 anos. E por isso é que se aguentou 3 anos e meio, porque eu também não me deslocava todos os dias nele. Este era claramente o carro de fim de semana. Então temos um A4, tu nesta fase do campeonato tens um A4, uma carrinha familiar. Certo. Tens este para andares aos fins de semana. Certo. E ainda tens o C2? Não, o C2 tinha vendido para comprar o M3, mas tinha a minha moto. Tens a moto. Exatamente. Queres abordar a moto? Não, a moto a Bulldog 1100 foi uma moto que eu tive durante praticamente 3 anos. Era uma moto super polivalente, dava para passear, para viajar, para andar em pista, fazia tudo com ela. Não era a moto mais potente do mundo, mas eu depois desta experiência em pista, eu quis ter uma moto mais potente. E fiz um disparate. Mais um? Sim. Qual é que foi agora? Eu decidi vender a Bulldog 1100 e comprar uma BMW R1200S. Esta? Que era uma máquina fabulosa para andar em pista, com um escape Akrapovic que acordava os meus vizinhos às 6h30 da manhã, que é a hora que eu mais ou menos saio de casa, e fazia assim má vizinhança, mas era uma moto fabulosa, porque ao fim de 5 minutos de andar com essa moto já se trata a moto por tu. Só que não era a minha moto. Então, faltava-lhe o rabo? Não, é aquela moto assim. O tempo todo assim. Não gostas dessa posição, claro. Andar o tempo todo assim e não se passeia assim. E não se consegue dizer tipo, querida, bora dar uma volta. E a querida é assim. Não se consegue. Portanto, ao fim de 2 semanas de comprar estava arrependido e 2 meses depois vendia. E comprei um Smart. Ok, então tu tinhas... Deixa eu ver só se eu estou sintonizado ainda corretamente. Tu chegaste a ter...